Boa noite. É um prazer tê-los aqui. Então, também dar uma boa noite para quem está assistindo via Facebook. Avisá-los que, se você está no Facebook, você também pode mandar perguntas por meio do aplicativo e a gente vai repassar no momento apropriado para o nosso palestrante. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu gostaria também de fazer uma pequena propaganda da próxima palestra. Então, a próxima palestra vai ser no dia 20 de setembro. Vai falar sobre exoplanetas, que são planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, que é um tema bastante interessante. Então, convidá-los para vir aqui, né, no dia 20 de setembro para assistir a próxima palestra. Mas hoje a gente tem o imenso prazer de ter aqui com a gente o professor Amir Caldeira, que é professor da Unicamp, que, por sinal, é a minha alma mater, foi onde eu fiz a minha graduação. O professor Amir Caldeira é um dos físicos mais importantes do Brasil. E, em particular, ele trabalha com uma área da física que é associada a problemas que estão ligados à perda de informação, à perda de coerência em sistemas quânticos. Ele tem uma contribuição extremamente importante nessa área, que está associada ao doutorado dele na década de 80. Então, ele fez o doutorado na Inglaterra, se formou na PUC do Rio de Janeiro. Depois, ele passou períodos em diferentes lugares, no James Watson Institute da IBM, no Kavli Institute em Santa Bárbara. E hoje ele é professor titular da Unicamp e ele vai falar um pouquinho sobre essa área que é extremamente interessante, que é dar uma introdução para vocês sobre mecânica quântica. Então, é um prazer recebê-lo e aproveitem. Bom, boa noite. Bom, então eu quero agradecer as palavras gentis do Alexandre na apresentação e dizer que também é um prazer estar de volta aqui ao IFT, onde eu já vim algumas vezes. Então, é sempre um prazer estar de volta. E o tema da palestra hoje é sobre, bom, basicamente a famigerada mecânica quântica, que todo mundo ouve falar, muita gente ouve um monte de coisa por aí e lê em revistas e jornais, etc. E, obviamente, as pessoas fazem uma ideia do que é a mecânica quântica que nem sempre corresponde à realidade. Então, a minha intenção aqui é tentar passar para vocês a ideia do que é a mecânica quântica. Quer dizer, humildemente, eu vou tentar passar alguma informação sobre mecânica quântica para vocês, mas uma coisa que eu quero evitar é termo técnico. Porque termo técnico, às vezes, o camarada que é um profissional da área, ele acha que todo mundo sabe. A coisa mais elementar do mundo, ele fala, mas isso aqui todo mundo sabe o que é. Mas as pessoas, em geral, que não pertencem à área, elas não sabem. Então, eu já vou avisando para os meus colegas de profissão que estão aqui, que tem alguns eu sei que estão assistindo, que, evidentemente, vai ser frustrante para eles, porque eu vou estar falando de coisa que eles sabem, com os termos apropriados, e eu não vou estar falando disso aqui. Eu vou estar falando realmente para o público leigo, para quem realmente não conhece absolutamente nada de física. Ou, pelo menos, vou tentar fazer isso. Então, a minha ideia é abordar certas questões de mecânica quântica. Vou lá atrás, desde a formação do desenvolvimento da mecânica quântica, e a gente vai chegar a alguns experimentos. Eu quero descrever alguns experimentos, mas esses experimentos que são, assim, paradigmas da mecânica quântica, evidentemente eu precisaria de tratar com termos técnicos, mas eu não vou fazer isso. Eu vou procurar evitar e fazer da melhor forma possível com termos do nosso dia a dia, evitando, então, termos técnicos. Bom, então a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Internet. Vamos, então, está aqui o endereço. Eu quero fazer uma viagem em escalas de comprimento. Tá? Então, por que isso? Para a gente ver exatamente aonde a mecânica quântica surge e por quê. Então, primeira coisa, eu estou olhando um ramo de folhas a 1 metro de distância dela, então é isso daí que a gente vê. Tá? Muito bem, então eu posso ir para 10 centímetros de distância, então você começa a ver uma estrutura um pouco melhor da folha. Tá? Eu posso aumentar ainda mais essa escala
Eu estou, então, com uma lupa e estou aumentando, então, o poder de resolução dela, indo cada vez a tamanhos menores. Então, eu posso ir a 1/100 do metro. Quer dizer, eu estou falando de 1 centímetro, dividi o metro em 100 partes, estou com 1 centímetro, e agora é o que a gente vê aqui. Então, eu já tenho uma estrutura bem mais visível do que é a folha. Tá? E podemos fazer mais ainda. 1/1000 do metro, dividir o metro em 1000, estou com 1 milímetro. Tá? Então, obviamente, a estrutura fica mais evidente ainda. Então, a gente está indo numa escala cada vez menor na matéria, e eu estou querendo ver cada vez com mais detalhe, o que compõe a matéria. Então, eu estou agora a 1/10.000 do metro. Então, 1/10.000 do metro, evidentemente, eu começo já a ver alguma evidência da existência de células nessa folha. Então, vamos agora para 100.000. Vou dividir o metro em 100.000 partes. Então, eu começo realmente a ter uma evidência bem maior do que é a célula que compõe a folha. E, ok, então vamos a dividir o metro em 1 milhão de vezes. Eu estou numa escala que é chamada micron, quer dizer que é 1 milionésimo do metro. Então, eu já tenho exatamente o núcleo da célula visível. Ok? Então, vamos aumentar isso mais ainda. Vamos para dividir o metro em 10 milhões de vezes. Eu já começo a ter evidência de cromossomos. E 100 milhões, divido o metro em 100 milhões de vezes. Então, uma escala extremamente pequena, eu estou agora com a cadeia de DNA. Eu já posso ver compondo os cromossomos. Então, eu estou diminuindo cada vez mais a minha escala. E eu vou chegar, então, agora, 1 bilhão, dividir o metro em 1 bilhão de vezes, eu já começo a ver a estrutura molecular. A estrutura molecular, agora, da minha folha. Então, quer dizer, a molécula que vai formar o DNA, que vai formar o cromossomo e assim por diante. Então, vamos diminuir ainda mais 10 bilhões, eu dividi o metro em 10 bilhões de vezes. Então, eu começo a estar exatamente numa escala que eu já começo a enxergar as nuvens eletrônicas, os elétrons que compõem, basicamente, os átomos que compõem as moléculas. Então, eu estou indo em escalas cada vez menores. E eu não vou tomar mais muito tempo de vocês estão vendo qual é a moral da história. Cada vez eu divido a coisa em 10 partes, tá? E já estamos agora em 10 bilhões de partes do metro. E se eu vou dividir mais 10, eu estou simplesmente agora numa região, estou dentro da nuvem eletrônica e cheguei agora num ponto que eu estou a 1 trilhão, trilionésimo do metro, e aí eu já começo a ver o núcleo atômico. Muito bem. Então, vejo o núcleo atômico nessa escala, posso ir novamente, mais próximo do núcleo, cara a cara com o núcleo, tá? do carbono, que é que forma todas as moléculas dessa folha. Muito bem. E, evidentemente, se eu for além disso, eu começo a entrar realmente na estrutura, por exemplo, do próton, já vou passar a quarks, etc. Então, isso aqui é tudo muito pictórico. Então, isso aqui vocês podem encontrar na internet, essa brincadeira. Vocês vão, às vezes, para escalas muito grandes ou escalas muito pequenas, e o nosso objetivo é exatamente olhar escalas muito pequenas. Então, a pergunta toda é a seguinte. Então, a gente viu, começa a diminuir as escalas, começa a ver exatamente os componentes da matéria, e a pergunta é, os fenômenos físicos que você observa nessas escalas são exatamente os mesmos fenômenos, ou eles podem ser descritos da mesma forma que você descreve, por exemplo, a física do nosso cotidiano, de eu pegar, por exemplo, uma garrafa, soltar ela aqui, ela cai. Será que a gente pode descrever exatamente da mesma forma essa escala? Tá? Todas essas escalas que eu passei por elas? Algumas sim e algumas não. Isso é o que a gente vai aprender aqui. Ou, pelo menos, eu espero passar essa ideia para vocês. Então, vamos estabelecer uma terminologia, o que são sistemas clássicos e quânticos. Então, para nós vai ser o seguinte, olha, eu vou chamar um sistema clássico ou macroscópico, tá? Indistintamente,
quando esse camarada é menor do que 1/1000º do metro. Então, é aquele micron, tá? Se eu estou com sistemas que são maiores que 1 metro dividido por 1 milhão, tá? Eu tenho exatamente o que eu estou chamando de um sistema clássico ou macroscópico. Ele que eu posso ver com um bom microscópio. Tá? Então, eu posso agora falar do quântico. O quântico é esse mundo que eu vou chamar de microscópico, tá? E isso daqui está em escalas de comprimento que são menores que 1 dividido por 1 bilhão, tá? Do metro. Então, isso daqui está me dando basicamente o que eu chamo de sistema quântico microscópico e sistema clássico macroscópico. Muito bem. Claro que tem aqui uma terra de ninguém, mas eu não vou falar disso hoje. Então, isso aqui, essa parte aqui é chamada sistema mesoscópico, então, mas nós não vamos falar disso. Eu estou interessado em olhar exatamente essa parte daqui. Então, como é que surge tudo isso aqui? Isso aqui surge exatamente no final do século XIX e começo do século XX. Algumas experiências realizadas, uma delas por esse senhor aqui, Planck. Essas experiências, não só que ele realizou, mas outras também, foram experiências que você começou a ter resultados inesperados. E eram resultados que você não conseguia explicar com a física que era usada naquela época. Tá? A mecânica do Newton, o magnetismo de Maxwell, então você não podia usar isso. E eles começaram, então, Planck, Einstein, Bohr e de Broglie, começaram a fazer hipóteses e juntar hipóteses ao que era conhecido para tentar descrever, então, essa fenomenologia que era observada em laboratório. Muito bem. Isso daqui, então, era uma colcha de retalhos. Eles pegavam tudo que era conhecido no clássico e botavam novos ingredientes. E isso daqui, então, foi progredindo e acabou que na década de 20 se fez uma teoria matematicamente bem baseada, que era exatamente a chamada mecânica quântica. Então, isso aqui passou a ser um novo paradigma para as teorias físicas e tinha duas maneiras de abordar essa nova teoria, uma de Schrödinger, a outra de Heisenberg, que eram simplesmente maneiras complementares de escrever a mesma coisa. Tá? E uma visão unificada por esse senhor aqui, o Dirac, e depois toda uma análise de interpretação, e a gente vai ver por que eu preciso dessas coisas daqui a pouco, que então foram devidas ao von Neumann. E quem já conhece um pouco de teoria de computação sabe que esse camarada é um cara extremamente importante no desenvolvimento da teoria da computação que é usada até hoje. Mas ele não foi só importante por isso, pela teoria da computação. Ele foi fundamental em toda essa parte de estudo de fundamentos da mecânica quântica. Muito bem, então, isso aqui é um resumo rápido de como que a coisa historicamente. E agora, o que é exatamente a mecânica quântica? Então, uma definição bem abstrata é o seguinte: é um conjunto de regras que vai descrever exatamente a evolução temporal de um determinado sistema. Mas isso aí é super vago. É super vago. Mas eu não tenho uma maneira mais precisa de definir o que é que ela é. É um conjunto de regras. É um conjunto de regras que vai explicar o que é que você observa. Fundamentalmente é isso. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco que eu vou precisar de umas regras muito especiais. Mas, enfim, esses efeitos que vão ter que ser explicados por essa nova teoria, são efeitos que eles são evidenciados exatamente nessas escalas, molecular, atômica e subatômica. Ou seja, indo bem para baixo de 1 bilionésimo do metro. Lá é que realmente eu tenho esses efeitos todos que eu vou tentar passar para vocês, é onde vai acontecer isso. Na escala atômica, molecular, subatômica, enfim. Aí você me pergunta mais por que eu tenho essas coisas tão estranhas, no muito pequeno e no muito grande elas não aparecem. Bem, há basicamente duas coisas muito importantes que acontecem. Uma delas é uma existência de uma constante natureza, que é muito pequena, e outra é um fenômeno de que eu não posso... Os sistemas, eles sofrem muito, o sistema macroscópico,
Ele sofre a influência do meio onde ele está inserido. Isso também é outra coisa importante para que esse sistema, esses efeitos chamados quânticos sejam borrados quando eu estou tratando de sistemas grandes. Mas tudo bem, até agora é tudo muito abstrato, um pouquinho de desenvolvimento histórico e coisas abstratas. Vamos começar então a tentar ver, com esses tais exemplos simples, como que eu posso entender o que acontece lá no microcosmo. Bom, a primeira delas é o seguinte, eu vou falar de dois exemplos, tá? E um primeiro exemplo é o seguinte, eu vou pegar um objeto, tenho aqui basicamente uma canaleta que tem duas saídas. Eu vou pegar um objeto e vou jogar ele aqui, e ele quando chega aqui, ele ou sai por cima ou sai por baixo, e aqui eu vou botar caixas numeradas, 7, 6, 5, 4 e assim por diante, menos 1, menos 2, menos 3, etc., porque eu estou botando exatamente. Então, essa saída aqui está quase em frente a 2, essa saída quase em frente à caixinha menos 2, então eu simplesmente numerei as minhas caixas. E eu vou fazer agora uma brincadeira com isso aqui. A brincadeira é a seguinte, eu vou fazer uma experiência que vai ser pegar um objeto, passar na canaleta e vou fazer essa brincadeira com um único objeto em 1000 cidades diferentes. Tá? Então, cada um tem uma canaleta igualzinha, então eu estou fazendo isso em 1000 caras, fazendo o mesmo experimento em 1000 cidades diferentes. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar, vou jogar uma bolinha aqui, essa bolinha vai sair por aqui ou por aqui, e eu vou colecionar todos os resultados que todos esses caras vão obter. O que vai acontecer, então, com essa brincadeira aqui? Bom, primeiro caso, se o objeto é clássico, ou seja, uma bola de gude, uma bola de bilhar, alguma coisa desse tipo. Se eu tiver um objeto grande e fizer exatamente esse experimento, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o que a gente espera. Basicamente, por exemplo, em Campinas, o sujeito observou que a bolinha foi para a caixa 2. Aqui em São Paulo, está na caixa menos 2. No Rio de Janeiro, caixa menos 2. Assim por diante, até Paris, caixa menos 2. Nova York, caixa 2. E aí eu posso fazer um histograma dessa brincadeira daqui, ou seja, eu vejo que na caixa 2, basicamente, fora algum errinho aqui, 500 caras viram a bolinha chegar na caixa 2 e 500 caras viram a bolinha chegar na caixa 1. Nenhuma surpresa, tá? Ele escolhe sair por aqui, está quase em frente a 2, está quase em frente a menos 2, vai ficar nessa caixinha ou nessa caixinha. Acabou. Não tem muita novidade nisso. Mas, o que aconteceria se eu fizesse essa brincadeira com objetos quânticos? É evidente que não é exatamente isso. É uma coisa análoga a isso. Tá? Mas é um experimento que eu poderia traduzir em termos clássicos, macroscópicos, como uma experiência desse tipo que eu estou realizando. Se vocês fizerem isso, por exemplo, com um átomo, por exemplo, uma partícula bem pequena, o que acontece? Bom, Campinas, caixa 50, São Paulo, caixa menos 20, Rio de Janeiro, caixa menos 2, Paris, caixa menos 70, Nova York, caixa 200, e a brincadeira é essa. Eu pego todos os resultados junto na minha mesa agora e vou ver cada caixinha que foi acionada. Ou seja, cada caixinha onde caiu uma bola. Então, vocês vão ver que, por exemplo, aqui eu tenho 3, aqui eu não tenho nenhuma, aqui eu tenho 3 distribuído em 2, aqui eu tenho 4, e vai assim. Sim, não, basicamente alguma coisa do tipo sim, não, sim, não. Então, algumas caixas foram atingidas pela bola, e outras caixas não. Isso se alterna. Sim, não, sim, não, sim, não. Isso é um resultado extremamente estranho. O que está acontecendo aqui é o seguinte, é dizer que essa bola que eu estou descrevendo pela mecânica quântica, na hora que essa opção, as alternativas que ela tem de passar por cima ou por baixo, não é só ou por cima ou por baixo. Na realidade, o que ocorre é que ela vai bater numa caixinha, vai sempre cair numa caixinha, em outra sim, outra não, outra sim, outra não, e assim por diante. Isso é um conceito que conhecem física, e esse eu vou usar um termo técnico, porque muitas vezes vocês já ouviram falar no termo de interferência, que é exatamente o que acontece aqui. Isso a gente vê, por exemplo, na superfície de água numa piscina, você pega aqui,
na água aqui, mexe na água lá, e o que você vai ver? Você vai ver exatamente a formação de ondas na superfície da água, e essas ondas, elas fazem o seguinte, elas começam a se somar ou se subtrair. Então, você tem pontos onde o fluido fica perfeitamente parado, e outros ele fica fazendo isso. Fica parado, fica fazendo isso. Então, esse fenômeno é um fenômeno que acontece, por exemplo, quando eu tenho ondas em meios materiais. Quando eu tenho ondas em meios materiais, como na água, na superfície de uma piscina, eu tenho exatamente essa brincadeira aqui ocorrendo, tá vendo? Olha lá. Tem esses caras aqui, tem os gomos, e esse aqui faz um zigue-zague. Gomo, zigue-zague. Se eu botar um anteparo aqui, o que a gente vê é uma coisa desse tipo. Isso aqui é uma brincadeira com luz. Então, onde vem o preto aqui, eu tenho uma intensidade grande. Aonde vem uma linha branca, ninguém chega. Preto, intensidade máxima. Branco, ninguém chega. Então, pera lá, isso aqui parece muito com o resultado das bolinhas. Mas aqui é uma onda, por exemplo, onda eletromagnética, por exemplo, a luz, ou eu estou brincando na superfície da piscina. E boto o anteparo lá, eu vejo que tem um lugar onde chegou onda e um lugar que não chegou ninguém. Aqui chega, aqui não chega, aqui chega. Bom, e aconteceu uma coisa muito parecida com objetos que eu fui passando que tinham duas alternativas. Aqui também eu tenho duas alternativas para criar as ondas. Aqui também eu tenho duas alternativas por onde passa a luz. Mas essas coisas aqui são diferentes. Eu tenho realmente alguma energia que está passando pelos dois lados, ou eu tenho uma onda que eu estou criando aqui e aqui, e elas interferem. Então, isso daqui é um fenômeno bem conhecido. Mas como é que eu vou conciliar esse fenômeno com a observação que eu tenho das bolinhas que chega aqui e não chega aqui e não chega aqui? Então, isso é a primeira coisa estranha que acontece. Que a gente esperaria sempre o resultado do primeiro experimento. Com a bola de bilhar ou com a bola de gude, chega na caixa 2 e na caixa -2. Então eu tenho um montinho aqui e um montinho lá, acabou. E não essa coisa que lembraria uma figura de interferência, como essa daqui, ó. Muito bem. Então, aqui ainda, então a pergunta é, nesse caso, vejo aonde eu estou mexendo na água aqui, e eu tenho uma figura de interferência na hora que eu boto o anteparo lá embaixo. Ou com luz, passou luz aqui, uma fonte luminosa aqui, eu posso ter interferência lá. Então, a pergunta é, se eu vou tentar conciliar esse resultado com o resultado das bolinhas, quânticas agora, elas fazem uma figura de interferência, o que vai acontecer é basicamente o seguinte, ora, por onde passou a bola? Porque se eu tiver certeza que ela passou aqui, ela bate lá. Se eu tiver certeza que ela passou aqui, ela bate lá. Para eu poder ter alguma coisa que me lembre interferência, é como se ela tivesse passado os dois nas duas fendas ao mesmo tempo. O que é muito estranho, porque quando eu faço isso aqui na piscina, eu estou fazendo ao mesmo tempo. Quando eu faço com radiação, tem duas fendas, jogo luz, ao mesmo tempo elas estão passando aqui e aqui. Mas uma bolinha, como é que ela vai passar ao mesmo tempo por dois lugares? Então, vem exatamente o pessoal, quer dizer, claro que a gente não vai explicar isso. É claro que eu não vou explicar isso para vocês. Vocês sabem por que eu não vou explicar isso para vocês? Porque eu não sei por que acontece isso. E ninguém sabe por que acontece isso. Mas acontece. Você mede num laboratório. É assim que funciona a natureza. Esse é o primeiro recado. Então, vamos lá. O que eu posso dizer aqui é, estou tratando de corpúsculos. Aqui é que é devido à interferência. Eu não tenho meio para ter interferência. Eu tenho que excitar o meio, aqui e aqui, para poder dizer que interferiu. Ali não tem meio. Então, é uma coisa esquisita. Outra coisa, a outra questão é, ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo? É estranho. Esse objeto é indivisível, em princípio. Como é que esse cara vai passar pelas duas ao mesmo tempo? Eu crio esse cara, então agora vem... eu já vou até antecipar uma frase, um outro slide. Eu crio esse cara como corpúsculo e observo como corpúsculo. Porque no meio tempo esse cara há de transformar a sua realidade. É estranho? Então, a resposta é o seguinte. A interferência se dá entre alternativas. Então, essa aí eu já estou
passando para a explicação que se pode dar. Então, e outra coisa, a chance de ocorrência de uma ou outra alternativa não é aditiva, não é essa mais essa, tá? Então o que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu penso essa alternativa é uma coisa abstrata. Então, quando eu falo que a alternativa vai ter interferência, eu estou dando um caráter de conseguir realizar essa coisa completamente abstrata, o que é muito estranho. Então, mas é o máximo que eu posso fazer. Então, aqui, as possíveis alternativas do movimento, isso é a informação máxima que eu posso ter. Ou o objeto vai passar aqui ou aqui. Mais nada eu posso dizer sobre o objeto. Eu criei um cara aqui embaixo, ele bateu lá na caixinha. E no meio, o que aconteceu? Não sei. A única coisa é que eu tenho que criar uma teoria matemática que seja capaz de representar essa coisa que eu estou falando de interferência de diferentes alternativas. Tá? Ok. Então, de novo, o objeto não passa pelas duas fendas, é criado como corpúsculo, observado como corpúsculo na caixinha, e a única coisa que eu posso dizer é que esse movimento há movimento de alternativas interferentes. O que é isso? Não sei. É assim que funciona. Muito bem. Então, agora eu vou usar um termo que certamente vocês já devem ter visto, quem já leu algum artigo de divulgação, etc., fala em dualidade onda-partícula. É isso. Dualidade onda-partícula, quando se fala em dualidade onda-partícula, está se falando dessa coisa esquisita, que por um lado eu estou falando de corpúsculos e por outro lado eu estou falando de interferência. Então tem essas duas realidades coexistindo. Mas repara, não é que a partícula tenha virado onda. Não tem onda nesse caso. Tem realmente uma maneira, eu crio algum objeto que funciona como se fosse um meio, mas que no final das contas ele vai me dar conta dessa observação que eu tenho, que é uma ideia de fazer alternativas interferentes. Tá? Muito bem. Então, e outra história também, que piora mais a situação. Toda vez que eu tentar descobrir por onde o objeto passa, você pode falar, haha, então legal. Se ele está passando por aqui ou por aqui, eu vou criar uma maneira de dizer, passou por aqui. Na hora que você cria qualquer maneira, na hora que você pensa em criar uma maneira de dizer por onde ele passa, sabe o que acontece? Ele passa por lá, só por lá. Então, se ele vai cair todo na caixinha 2. Na hora que eu digo, pergunto por onde ele passa, ele me falou. Ele me dá a resposta, eu passei aqui. Na hora que ele passou aqui, ele vai para a caixa 2, ou para a caixa -2. Acabou, não tem interferência. Então, a graça da história está exatamente em eu permitir a existência dessas alternativas. Tá? Então, a mecânica quântica funciona assim. Esses objetos, que são, eu estou dizendo para vocês então, seria a bolinha de gude quântica, ela vai fazer isso. Muito estranho, né? Então, mas é assim que funciona. Então, isso daqui, esse fato de eu ou ter, se eu procuro descobrir se o comportamento corpuscular vai ser evidenciado, eu vou destruir exatamente a interferência. Isso aqui se chama princípio de complementaridade. Muito bem, então já dei os nomes, já disse mais ou menos o que eles significam. Se por acaso vocês forem ler algum artigo e aparecer esses termos, sabem mais ou menos o que é. Então é isso daí que quer dizer. Então, isso aqui basicamente é a ideia, que é evidente, que se eu pegar num lugar só agora e jogar uma partícula atrás da outra, a gente fez em 1000 diferentes e juntou os resultados. Agora eu faço uma atrás da outra no mesmo lugar, sem que elas interfiram uma com a outra, mas eu vou encontrar basicamente um monte de objetos chegando aqui, um monte chegando aqui, nenhum aqui, e um monte de partículas chegando lá. Ou seja, ela faz uma figura de interferência de novo, mas com corpúsculos e, para que isso aconteça, alguém tem que estar interferindo. E não pode ser a partícula com ela mesma. Então, ela sai daqui com partícula, chega lá com partícula, e quando eu não tenho que dizer do que aconteceu no meio tempo, vai acontecer isso aqui. Ok, então,
A teoria que se montou por trás disso, tá? Para descrever essa interferência, etc., criou-se um objeto matemático que, evidentemente, teve desdobramentos. Foi a estudar outros problemas, e esses outros problemas são, por exemplo, esse daqui. Eu vou falar para vocês de uma conta perfurada por um arame. Então, eu tenho um arame que está em azul aqui, está deformado, está dessa forma daqui, e eu boto uma conta furadinha, que é aqui no arame. Então, o que acontece? Eu estou segurando esse cara aqui, está na posição vertical, por exemplo, tem a gravidade, muito bem, então essa continha fica exatamente nessa situação. Eu posso pegar esse cara, boto ele aqui, ele cai aqui. E, evidentemente, se ela estiver muito bem lubrificada, o arame, esse camarada vai ficar passeando para lá e para cá, para lá. Boto ele aqui em cima, ele vem, cai, vai lá para baixo. Isso é o movimento que a gente tem, é só brincar com um arame, bota uma bolinha, ela vai ficar passeando aqui, né? Então, isso aqui é um problema que a gente é intuitivo, e é o que a gente vê se a gente vai realizar esse experimento aqui bem simples. Muito bem, o que acontece se um problema equivalente a esse, evidente, um problema análogo a esse, que eu vou poder descrever com a mesma física, acontecer lá na escala subatômica ou atômica? O que aconteceria com isso aqui? Bom, vamos agora falar do efeito chamado tunelamento. Outro termo técnico, mas não tem nada demais, porque eu estou batizando esse cara agora, como vocês vão ver. E por que eu chamo de efeito túnel ou tunelamento? Pelo seguinte, se essa mesma brincadeira for feita com uma conta quântica agora, quando ela está aqui embaixo, se ela fosse simplesmente um arozinho, uma conta clássica, ela ia ficar lá para sempre, tá? Se eu não mexer com ela, ela fica lá. Bom, quanticamente, sabe o que ocorre? Isso aqui. É como se ela simplesmente pudesse passar de um lado para outro dessa barreira de potencial, vamos dizer assim. Então, ela simplesmente pode se materializar do outro lado e ir embora. Claro que existe, evidentemente, explicação, várias explicações, mas, novamente, a essência do processo aqui, de novo, é uma coisa estranha. Uma partícula, então, ela pode fazer exatamente esse movimento. Então, quanticamente, eu boto o camarada aqui numa situação que não é uma situação mais estável, porque tem essa outra parte que ela pode ir. Então, o que ela faz é sair daqui e aparece do outro lado e vai embora. Ela não para, vai embora. Muito bem, isso aí é o que vai acontecer num problema quântico análogo a esse. Outro problema parecidíssimo com esse é o seguinte: eu boto um camarada, o arame agora está distorcido com duas situações que são absolutamente equivalentes. Ela está desse lado ou desse lado, tá? São duas situações, são duas configurações absolutamente possíveis, aqui e aqui. Essa não é melhor que essa. Então, o que vai acontecer? Se fosse uma conta clássica, evidentemente, isso aqui acontece, se botar o cara aqui, ele vai para lá ou vai para cá, tudo bem. Agora, se for um objeto quântico, pode acontecer isso aqui, ó. Ele vai para um lado, volta, vai para o outro, volta, e ele fica simplesmente fazendo isso aqui. Isso é uma possibilidade que pode acontecer nesse caso. Tá? E, nesse caso, se você olha, na hora que você vai perguntar ao sistema onde ele está, se você vai medir de alguma forma onde é que está a posição dessa conta quântica, ele vai te responder, eu estou do lado A ou do lado B. Assim como a partícula que teve interferência, na hora que eu perguntei por onde ela passava, ela dizia, eu passo aqui, eu passo lá. Então, aí eu destruo exatamente essa característica quântica que é dela tunelar de um lado para o outro. Isso é um outro efeito estranho também que acontece, é o chamado tunelamento. Então, eu posso botar, então, uma configuração de um sistema que, classicamente, ele ficaria sempre no mesmo lugar, e ele pode simplesmente fluir para o outro lado, que, classicamente, não seria possível para um objeto fazer isso. Muito bem. O exemplo que eu quis dar, da interferência, e aproveitei o gancho e falei de tunelamento. Vamos fazer agora uma outra brincadeira. Uma outra brincadeira também que é igualmente estranha. E agora eu vou falar de propriedades de um determinado objeto. Todo mundo sabe que se
você tem, um objeto tem uma determinada propriedade, e eu vou falar de duas aqui. A brincadeira que eu vou fazer é determinar valor de grandezas que caracterizam um determinado objeto. E para fazer essa brincadeira, eu vou criar o seguinte. Novamente, isso aqui é um exemplo, tá? Claro que a experiência que existe na natureza, onde essa coisa vai acontecer, não é exatamente com os atores que eu vou apresentar para vocês. Os atores que eu vou apresentar para vocês são som e cor. Eu vou dizer para vocês que o objeto ele pode ter duas características. Emitir ou não som, ser azul ou ser vermelho. Então, um objeto ele tem cor e pode emitir som. Então, eu quero fazer uma experiência para ver se ele é sonoro e que cor que ele tem. Ok, mas esse joguinho que eu vou criar agora é um jogo da seguinte forma. Na hora que eu observo o som que ele está emitindo ou não, eu não vou poder ver o objeto, só vou poder ouvir. O detetor que eu estou usando é meu ouvido. Tá? E na hora que eu vou olhar a cor dele, eu vou tapar meus ouvidos e vou olhar só o que passa na minha frente, que cor que tem. Então, essa é a brincadeira que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer ele ou não, ele tem ou não som, e ele é vermelho ou é azul. Essa é a brincadeira que eu vou fazer. E as medidas são, quando eu meço um, eu não meço o outro. Tá? Mas eu posso medir um, paro, depois eu meço o outro, paro, meço um de novo, isso eu posso fazer. Como nós vamos fazer aqui agora. Então, novamente, eu vou representar o objeto que não emite som por uma bola branca. O objeto sonoro é esse cara aqui, meio estrelado. E, evidentemente, as duas opções de cor são azul ou vermelho. Então, na hora que eu estou botando azul ou vermelho, eu estou falando da cor que ele está. Na hora que eu estou falando bolinha branca ou esse cara estrelado é ou silencioso ou sonoro. Pronto. Ok, então vamos lá. Fazer a nossa brincadeira agora. Primeiro, vou fazer a mesma brincadeira. 1000 cidades e cada uma delas o camarada ele vai fazer essa sequência de medidas que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, em cada cidade, o cara vai fazer isso. Novamente, os resultados depois vão ser sobrepostos e eu vou poder, então, ver o que aconteceu em um, o que aconteceu no outro. E, ok. Objeto clássico é sempre um corpo macroscópico e os quânticos são átomos, moléculas ou núcleos atômicos. Então, novamente, deixando bem claro aquela nossa terminologia do que é micro quântico, o que é macro clássico. Pronto. Ok, então vamos primeiro fazer a seguinte sequência de experimentos. Uma bola clássica, uma bola de bilhar, por exemplo. Essa bola de bilhar pode ter uma coisinha, um guiso dentro dela que ela faz barulho ou não. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, o objeto ele pode ser silencioso, sonoro. Então, eu faço o seguinte. Vou fazer uma experiência de audição. Vai fazer uma experiência de audição, eu não vou ver nada, vou ficar ouvindo, passou aqui na minha frente. Ou ele está chacoalhando ou não. Não tem jeito. Então, eu descobri que ele é silencioso. Tá? Ok. Então, ele é silencioso. E agora eu vou olhar a cor dele. Então, ele é um cara silencioso. Eu vou observar agora a cor dele. Bom, a cor eu tenho duas alternativas. Ou ele é azul ou ele é vermelho. Tá certo? Ok. Então, vamos dizer que ele seja azul. Então, eu fiz uma experiência que me disse que esse objeto é silencioso e é azul. Tá? Então, eu vou fazer de novo uma experiência. Eu olhei, fiz uma experiência de visão. Ok? Eu olhei. De novo, ele passa agora aqui, eu olho de novo a cor dele. O que vocês acham que vai acontecer? Azul, né? Acabei de ver que ele era azul, ele voltou ali, é azul. Então, é azul, está lá. Agora a gente faz uma experiência de audição. O que vai acontecer? Silencioso. Parabéns. O que eu fiz aqui? O que a gente espera. O cara ele é silencioso e azul, ele é silencioso e azul, ponto final. Ok. Então, a determinação de uma determinada característica do objeto é absolutamente independente da outra.
Isso é um objeto clássico, uma bola de bilhar, por exemplo, com guiso dentro. Agora, vamos fazer a mesma experiência com um objeto quântico, ou seja, uma experiência análoga a essa, que seria com um objeto de dimensões muito pequenas. Então, vamos lá, o que acontece aqui? A audição, ele me diz, sou silencioso. Ótimo. Então, agora, visão. Quais as alternativas? Azul ou vermelho? Ok. Ele é azul de novo. Se eu faço uma experiência de visão de novo, azul de novo. Aí, eu vou fazer uma de audição. Por exemplo, 50% das 1000 cidades vão achar que o camarada é sonoro e 50% vão achar que ele é silencioso. É. Quem fez cara feia está entendendo o que está acontecendo. É muito estranho, sim, mas é o que acontece. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que a informação precisa sobre uma determinada característica pode ser perdida quando se determina. Então, na hora que eu faço uma determinada medida no objeto quântico, eu perco completamente a informação sobre um outro tipo de medida, de uma outra grandeza. Tá? Então, isso aqui acontece na mecânica quântica. Então, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, característica, bom, isso aqui é só uma definição, características que se comportam como a de objeto clássico se chamam compatíveis, porque tem determinadas características que eu posso, ela vai funcionar exatamente como cor e som clássicos. Não tem problema. Essas são chamadas compatíveis e as chamadas incompatíveis são as que você perde informação na hora que você determina a outra. Então, aqui, isso daqui eu posso, por exemplo, se eu vou determinar simultaneamente características do objeto, elas têm que ser compatíveis, tá? Para eu poder determinar simultaneamente. Senão eu não posso. Isso está ligado com o chamado princípio de incerteza. Tá? Novamente, uma outra coisa que eu estou introduzindo para vocês, que é o problema da incerteza está exatamente no fato de eu não conseguir pegar duas grandezas e medir com a precisão que eu quiser. Tá? Se eu determino muito bem uma, eu perco a informação da outra. Se eu determino a outra, eu perco a informação da uma. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Tá? Muito bem. Então, representação dos objetos. Agora eu vou fazer, então, eu tenho que criar alguma coisa. Por quê? Porque, classicamente, o objeto ou ele era sonoro ou silencioso. Ou ele era azul ou vermelho. Que eu sei que tem característica de som e de cor nele. Isso eu sei que tem. Agora, qual é a cor e qual é a sonoro? Não sei. Eu tenho que medir para ver o que é. Na hora que eu meço uma, eu perco a outra. Se eu fiz alguma medida anterior da outra. Então, olha lá. Então, eu vou fazer aqui, isso aqui seria, classicamente, é o que eu tenho. No objeto clássico é isso. O objeto quântico eu não vou representar desse jeito. Por quê? Porque o objeto quântico, na hora que eu digo que ele é sonoro, eu estou dizendo que ele está num estado indefinido de cor. E eu vou chamar esse estado aqui, só para fixar ideias, eu vou chamar esse cara de um azul mais vermelho. Tá? Porque ele, de som, ele é um cara sonoro. E quando eu falar de um cara silencioso, ele vai ser o azul menos o vermelho. Porque tem que ser duas combinações de cor diferentes. Uma me dá um objeto silencioso, outra me dá um objeto sonoro. Só isso. Mas eu vou criar, então, uma coisa nova. Não é o fato dele poder ser azul ou vermelho independentemente. Ele está numa situação que... Porque se ele seguisse exatamente essa brincadeira aqui, daria o resultado clássico. Eu tenho que distinguir de alguma forma o resultado quântico do resultado clássico. O resultado clássico é aquele que a gente sabe que cor e som, ele é branco e silencioso, ele é azul e silencioso, ele é azul e silencioso, ponto final. Em mecânica quântica eu não posso dizer isso. Tá? Na hora que eu digo que ele é ruidoso, ele tem uma determinada indeterminação de azul e vermelho, e quando eu digo que ele é silencioso, ele tem uma outra indeterminação de azul e vermelho. É isso daí que acontece. Então, esses novos objetos
são chamados de superposição ou sobreposição das possíveis alternativas que eu tenho. Tá? E, na hora que eu determino uma, é filtrar determinada característica. Na hora que eu digo para vocês que esse cara é ruidoso, na hora que eu determinar a cor, eu vou determinar azul ou vermelho. Aí eu perdi completamente. Na hora que ele é azul, ele passa a ser uma sobreposição de sonoro e ruidoso. E na hora que eu digo que ele é vermelho, é a outra sobreposição de sonoro e ruidoso. Então eu faço sempre essa brincadeira. Na hora que eu determino uma, eu sei que da outra característica ele está nessa sobreposição. É isso que acontece aqui. Tá? Então, os sistemas quânticos, eles se comportam desse jeito. Tá? Claro que eu não vou falar que, por favor, não venham falar que eu disse que o elétron tem cor e etc. Não é nada disso. Aqui a gente só está dando apelidos para determinadas características. Por isso que eu digo exemplos simples, porque eu quero trazer uma coisa extremamente estranha com termos que as pessoas conheçam no seu dia a dia. Tá? Daqui a pouco eu vou dizer quem são os atores reais, mas só um slide aqui, porque para quem mais ou menos tem algum conhecimento mais técnico possa ver quem é sonoro, quem são esses caras, azul, vermelho, sonoro, silencioso. Muito bem, então de novo eu posso determinar uma ou outra e aí eu passo, na hora que eu determino essa, eu passo a ter uma sobreposição dessa. Na hora que eu determino essa, eu passo a ter uma outra sobreposição do azul e vermelho. Então fica sempre assim. Né? O que eu não posso é determinar essas características incompatíveis todas ao mesmo tempo. Bom, quem são os atores de verdade? Para quem tem conhecimento, por exemplo, de magnetismo, coisa assim, as partículas magnéticas quânticas, elas funcionam, algumas funcionam como ímãs. Tá? Então eu tenho o polo norte e o polo sul. Então um elétron, por exemplo, ele funciona como um pequeno ímã. Ele tem um polo norte e um polo sul. Ele tem um magnetismo dele, intrínseco. Então, por exemplo, sonoro e silencioso significaria eu determinar polo norte e polo sul nessa direção, e azul e vermelho significaria eu determinar polo norte e polo sul nessa direção. Isso aqui é só para dizer quem são os atores de verdade. Não são cores, etc. São caras que estão... Isso aqui é só uma informação para quem conhece um pouco mais do negócio. Mas, para todos os efeitos, o que eu quero é que vocês fiquem com essa coisa estranha na cabeça quando eu estou falando de cor. Não preciso falar disso aqui. Porque com cor e som já é o suficiente para a gente ver o quão bizarro o negócio é. Muito bem. Tem coisas mais bizarras ainda. Que é, por exemplo, o chamado gato de Schrödinger. O que é o gato de Schrödinger? O gato de Schrödinger é o seguinte. Eu sei que o objeto sonoro, eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa é uma caixa grande. E tem aqui um recipiente que tem um veneno. Tá? Um veneno gasoso. Esse veneno, se eu quebrar o frasco de veneno, mata o gato. E, se o frasco não for quebrado, o gato está vivo. Muito bem, então o que acontece aqui? Eu vou agora brincar com o seguinte, eu venho com um objeto sonoro, eu sei que esse objeto sonoro é uma sobreposição de azul e vermelho. Tá? E ele vai bater numa placa. Mas, se essa placa for sensível à cor, se ele for vermelho, ele vai ativar uma corrente letal. O que é uma corrente letal? Essa corrente letal vai aqui, dispara um dispositivo lá que quebra o frasco, o gato morre. Se ela for azul, não vai acontecer nada. Então, repara que eu tenho uma sobreposição desses dois caras, porque a minha placa é sensível a azul ou vermelho. E uma delas me dá uma corrente que não faz nada e a outra me dá uma corrente letal. Tá? O que acontece aqui? Bom, o que acontece aqui é o seguinte... Se eu for seguindo todas as regrinhas da mecânica quântica, eu vou estender isso aqui, desse objeto, dessa sobreposição, até uma situação do gato vivo ou gato morto. Ou seja, eu vou ter uma situação dessa. Se é um azul, todas as componentes do gato, as moléculas do gato, vão estar alegres e felizes que o gato está vivo. Se não, o gato morre. Então, olha lá. Então, o que aconteceu aqui é que eu tenho uma situação muito estranha, de uma sobreposição de um objeto
grande, como esse copo com água aqui, numa situação que ele está assim ou está assado. Estranho e muito estranho. Mas, evidentemente, a gente não vê isso no nosso dia a dia. Não vê porque, como eu antecipei lá no comecinho, há vários efeitos, em particular dois, que são os cruciais, que vão fazer com que isso daí, rapidamente, essa sobreposição do gato vivo e gato morto desapareça. E na hora que eu abro a caixa, é aquela história de olhar, o cara na direita ou na esquerda. Na hora que eu olho, ele diz, eu estou na direita ou estou na esquerda. Sempre que eu medir, ele vai dizer, eu estou vivo ou estou morto. Não tem saída. Agora, enquanto isso não acontece, ele pode estar, de fato, nessa sobreposição, que é essa coisa estranha. Então, isso eu já falei agora, e isso aí tem relevância para a chamada computação quântica, que computação quântica você faz essa brincadeira de sobrepor caras num processador que tem vários objetos que vão compor macroscopicamente um cara vivo ou um cara morto. Mas são só duas características. Tá? Então, novamente, vocês já devem ter lido sobre computação quântica. Então, computação quântica envolve essa sobreposição com objetos, com muitos objetos pequenos. Ou seja, seria uma sobreposição com vários caras, com configurações clássicas. Claro que não é exatamente isso, a gente tem que entender bem o que acontece no caso de um processador real. Mas, enfim, isso aí é um caso mais técnico. Outra coisa chamada par EPR, do Einstein, Podolsky e Rosen, que é o seguinte agora. Então, essa brincadeira de sobreposição vou fazer agora não só com um cara, mas vou fazer com dois. E aqui acontece uma coisa estranha. Eu tenho dois objetos. E esses dois objetos, eles contemplam a seguinte possibilidade. Primeiro, eu posso ter o objeto 1 azul, 2 vermelho, ou posso ter o objeto 1 vermelho, 2 azul. Então, esses objetos vão se separar espacialmente. Então, essa a alternativa de ter esse cara azul e esse vermelho, vai embora. Eles, mesmo separados, vão ter essa alternativa de esse cara aqui azul, esse vermelho, ou esse vermelho e esse azul. Então, eles vão se sobrepor agora, em dois objetos. Muito bem. Então, o 1 e o 2 se separaram, e eu tenho exatamente essas duas alternativas. 1 e 2, 1 vermelho, 2 azul, ou 1 azul, 2 vermelho. Sobrepostos. Não é sobreposição só de um cara, é de dois. Tá? Então, eles se mesmo espacialmente separados, eles vão manter essa sobreposição. Ok, então agora, é o que eu estava mostrando antes, então eu vou fazer agora uma experiência de visão. Na hora que eu faço uma experiência de visão, é claro, vou fazer experiência de visão no 1. O que eu vou obter? Na hora que eu digo, eu peguei essa alternativa, lembre-se, a alternativa 1 não é só esse cara ser vermelho, é esse ser vermelho com essa ser azul. Então eu vou pegar o 1 e o 2 é azul. E se for a segunda alternativa, dessa aqui ser azul, essa aqui ser azul implica necessariamente da outra ser vermelha. Então, o que acontece aqui, por exemplo, suponha que eu determinei a 1 vermelho e a 2 azul. Bom, o que é estranho aqui não é só o fato de eu ter determinado agora essa cor, isso aí não tem problema nenhum, que eu tenho que determinar. Se eu pergunto qual é a cor dela, ela vai me dizer. É o fato de um cara que está muito longe dela, eu já poder determinar a cor daquela. Ela é azul. Isso deixou, por isso chamo de paradoxo, o paradoxo EPR, porque o Einstein é um cara que realmente ficava revoltado com esse negócio, que ele falou, bom, como é que eu faço uma medida aqui e instantaneamente, porque para o Einstein não tinha nada instantâneo, tudo tinha uma velocidade de propagação até chegar no outro ponto. Então não adianta, a informação vai ter que se propagar, por exemplo, máximo na velocidade da luz. Mas nesse caso daqui é automático, eu determino da 1, eu filtrei uma alternativa inteira, que é esse cara aqui ser vermelho e o outro lá ser azul. Então se eu ver que esse cara aqui é vermelho, o outro lá é azul. Então isso daqui é o que se chama de um efeito de... Mas isso aqui não é um efeito de... informação viajar ou não. Isso é um efeito da mecânica quântica ser uma teoria não local. Não é só uma medida que eu faço aqui que vai influenciar lá, mas realmente é toda essa alternativa. Essa vermelha, essa azul, isso daqui é uma... Isso aqui, quando eu filtro um pedaço dela, ela inteira se mostra para mim.
Muito bem. Então, essa não localidade, isso aqui tem relevância para, novamente, outra coisa que está muito em moda, informação quântica, teoria de informação, como que você pode proteger quebra de senhas, etc. Tem muita gente interessada. Quem está por trás dessas coisas é exatamente uma brincadeira desse tipo. Tá? Então, novamente, é uma coisa que tem aplicabilidade, e eu estou fazendo um exemplo aqui bem... Estou tentando passar a ideia para vocês com essas grandezas que são comuns a gente no nosso dia a dia. Muito bem. O tempo está correndo. Vou falar então de teleportação. Teleportação, outra coisa que o pessoal já ouviu falar, em Guerra nas Estrelas e etc, blá, blá, blá. O que exatamente? Essa teleportação não é um cara sumir, entrar numa maquininha aqui, sou derretido e vou aparecer em Marte. Não, não é bem isso. É um pouco diferente. Mas é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês em linhas gerais o que é isso. Eu pego aquele par EPR, 1, 2 ou 1, 2. Tá? Esses caras se separam e agora eu vou fazer o seguinte. Tem o indivíduo A e tem o indivíduo B. Bom, aqui o pessoal que gosta de dar esses exemplos usa sempre como Alice e Bob. Tá? Então, por isso o A e o B. E essa pessoa daqui se chama Alice, vai ver a partícula 1 e Bob vai ver a 2. E vai chegar para o Bob um objeto que é, por exemplo, sonoro. Ou seja, ele é uma sobreposição, isso aqui é o 3. E eu quero passar, e eu só tenho condições de falar em cor nessa brincadeira. Então eu quero passar a informação desse objeto sonoro, eu quero que essa propriedade de ser sonoro apareça aqui, no objeto 1. Tem como fazer isso? Tem. E o que a gente faz aqui é o seguinte, esse senhor aqui, ele vai ter que fazer, de alguma forma, ele vai mexer no sistema e vai passar uma informação para esse daqui, sobre o que ele viu dessa composição de 2 com 3, e ele vai poder, de alguma maneira, recuperar essa informação aqui embaixo. Isso é que é a teleportação. Não é, então para começar, eu tenho que compartilhar a matéria com o parceiro em algum lugar. Vem um objeto para mim e vai para o outro lado. Então vem alguém aqui, eu tenho que atuar no sistema de alguma forma e mandar alguma informação para lá. O cara lá toma as providências devidas e ele tem certeza que no final das contas ele vai ter exatamente um sistema como aquele que eu vi aqui. Então isso aqui tem uma maneira, quer dizer, então essa basicamente, isso é o que eu acabei de falar para vocês. Então, mas o que é interessante aqui é o seguinte, repara que vem um objeto 3 e eu tinha um objeto que eu compartilhei com o parceiro lá, ele recebeu um igual, veio aqui, eu fiz alguma coisa com esses dois e como resultado eu passei uma informação lá para baixo. E a pessoa lá pôde tomar providências e criar exatamente a configuração inicial desse cara lá embaixo. Isso é que é teleportação. Não é você sumir com uma coisa aqui e aparecer lá. Compartilha um par, esse sujeito vem, eu mando a informação para lá. Agora, o interessante é que eu misturei 2 caras aqui agora. Eu não tenho mais o 2 e o 3. Então, o que acontece é que o 2 mais 3, o objeto 3 perde a sua individualidade. Isso é o que se chama de não clonagem. Objetos quânticos não podem ser clonados. Eu não posso fazer cópia desse cara. Então, isso aqui é muito importante para a teoria de informação, porque se alguém se meter no comunicação entre você e o seu banco, de alguma maneira você vai ver que alguém interferiu no caminho e está tentando quebrar senhas. Isso aqui é uma maneira de você proteger isso. Muito bem, vamos lá. Então, uma maneira simples da gente ver isso aqui é a seguinte, é comparar o que é o fax clássico com o teletransporte. Olha aqui, o que é o fax clássico? Eu tenho o original, tenho matéria-prima, agora aqui eu gravo esse original, passo dados para um tratamento químico e sai uma cópia, tá certo? E aqui o meu original, eu passei, o original gravou, e o original está intacto, né? E aqui foi exatamente a transmissão dos dados, tratamento químico do outro lado na matéria-prima, sai uma cópia.
Fax é isso, né? Basicamente é isso aqui. O que é o fax? O que é o teletransporte? O teletransporte é um fax quântico. O que ele faz? Ele faz o seguinte. Agora, eu tenho que substituir. O que eu tenho é um par EPR entre 1 e 2, e vem um original, que é o objeto 3, que eu quero mandar para o outro lado. Só que, na gravação aqui, significa aquela brincadeira que eu faço conjunta com 2 e 3, mando a informação para o A, que reproduz o objeto original. Mas eu destruí o meu original. Então, ele não pode ser clonado. Tá? Então, eu acabo destruindo o meu original. Mas eu passo exatamente a informação para onde eu quiser. Uma vez que eu tenha compartilhado aquele par, um cara vai para lá, outro vai para cá, vermelho, azul ou azul, vermelho, e eu faço essa brincadeira aqui, que eu não estou explicando o que é essa brincadeira, mas dá para você recuperar aquele estado 3 que eu acabei com ele, lá embaixo. Isso é o teletransporte. Você passa para a matéria que você recebe a informação que o outro cara lá do outro lado... Tá? Então, não é que suba a matéria daqui e apareça lá. Quem vai sumir daqui e vai aparecer a informação. Tá? Então, basicamente, a gente está chegando agora no final. Então, qual é o recado aqui? O recado aqui, primeiro, apesar de previsões estranhíssimas, a mecânica quântica trata de questões reais, relativas a propriedades de sistemas físicos que são mensuráveis em um laboratório. Tá? Então, tudo isso foi montado para explicar resultados de experiência concreta que você faz. Tá? Então, não tem nada de esotérico, não tem nada de estranho. E, evidentemente, uma das coisas que eu quero deixar aqui, claro, nesse recado, é que não tem nada de fantasmagórico na mecânica quântica. Ela é muito estranha? Sim, é. Mas você tem um conjunto de regras que faz previsões muito precisas sobre o estranho. Tá? 2. Bom, os resultados, como eu já até antecipei, podem ser muito importantes na prática. Bom, só para a gente ter ideia, olha só, aparelho de CD, controle remoto de TV, aparelho de ressonância magnética, celulares, tudo isso depende de tecnologia quântica, de conhecimento de como os materiais se comportam, enfim, como que você, tudo isso, um transistor, por exemplo, vai depender exatamente do comportamento quântico, vai depender exatamente da física de semicondutores e coisas do gênero. Então, essas coisas são concretas e a gente usa no nosso dia a dia sem saber. Outra coisa, os dispositivos de tecnologia de ponta, high-tech, tá? Evidentemente, só podem ser projetados se eu conheço a mecânica quântica. E, basicamente, uma informação interessante é que 30% do PIB americano é devido a tecnologias que usam a mecânica quântica. Tá? Bom, outra coisa é que, aparentemente, então, a mecânica quântica é a teoria, tá? É esse conjunto de regras vai ser responsável por toda a dinâmica do universo, mas, evidentemente, tudo isso é evidenciado mais ou menos em determinadas escalas. Por exemplo, no macroscópico, eu consigo mostrar que, tem que ser bem cuidadoso com isso, mas eu consigo pegar todos os resultados quânticos e quando eu vou aumentando o sistema e vou levando em conta outros efeitos que vão ter que aparecer, eu posso reproduzir a mecânica clássica de Newton, ou posso reproduzir o eletromagnetismo de Maxwell. Tá? Então, o que a gente conhece no nosso dia a dia é, vamos dizer assim, um limite do que acontece nesse universo microscópico. Isso aqui eu falei, a interpretação que eu estou dando, tá? De uma teoria mais ou menos de informação e a ideia de medida e tudo isso, isso aqui é a chamada interpretação convencional ortodoxa da mecânica quântica, que é a interpretação de Copenhague. Tá? E, novamente, é o fim da história? Não. Tem muita gente que não se conforma com a mecânica quântica explicada do jeito que ela é. Então, essas pessoas tentam propor teorias alternativas. Mas, para ter uma teoria alternativa, o que você precisa?
Repara que a mecânica quântica foi toda montada com coisas que você observava. Então, não adianta você querer montar uma teoria alternativa que não satisfaça tudo aquilo que já foi visto. Então, todas as tentativas que as pessoas querem usar para substituir a mecânica, elas vão ter que reproduzir tudo que já existe como fazer previsões novas. E até agora isso aí não foi fez isso. Mais ainda, bom, isso aqui então é basicamente o que eu queria dizer. Eu agradeço muito a atenção de todos. Deixa eu abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta? A gente ouve muito essa história está surgindo coisas novas na computação quântica. Qual é a diferença entre uma computação quântica e uma não quântica? Basicamente, você usar esse recurso de sobreposição, que você então vai poder, no caso clássico, tá? A computação clássica é aquela que te dá o bit é 1 ou 0. Tá? É o bit, exatamente, você vai escrever uma frase, né? Então você vai escrever uma palavra, com uns e zeros. Então sempre assim, você tem algum objeto que você aciona e ele vai te responder 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0. Então você cria uma frase, você cria uma palavra, você manda informação para o outro lado através disso. Sempre os bits, 1 e 0. No caso quântico, o objeto, o dispositivo que te responde como 1 ou 0, quando ele é excitado, ele pode estar numa superposição de estados. Então você tem esse recurso adicional, e você pode ter vários desses caras, então você pode desenvolver algoritmos agora especiais para levar em conta isso. Tá? Agora, se muito mais rápido, pode ser mais rápido e você pode usar menos bits. Tá? E isso é uma das possibilidades. Tá? Eu vou lhe fazer duas perguntas. A primeira é sim ou não? Tá. Essa Sim ou não é difícil, hein? Cuidado. Que você fez sobre toda a mecânica quântica, que é a correta, e a mecânica tradicional, a clássica, Sim. ela é uma parte pequena dessa mecânica quântica. Então, se a gente pode fazer uma analogia com a velocidade perto da luz, todas a teoria de Einstein da relatividade com a newtoniana, ou seja, o correto é você usar a proposta de Einstein, onde a velocidade reduzida, que é o nosso dia a dia, que nós vivemos, é uma pequena parte disso. Sim ou não? Não, claro. A ideia é, você tem, na relatividade é muito mais fácil até de você pegar a relatividade do Einstein e trazer para a clássica, pelo menos a restrita. Basta você trabalhar com velocidades bem menores que a velocidade da luz. Apesar de você ter também efeitos estranhos, como contração do espaço, dilatação do tempo, ela é uma teoria puramente clássica. Você não abandona a ideia de posição, velocidade, só que agora você tem que levar em conta que a tua informação tem uma velocidade finita de propagação. É isso. Claro, que se você, então, a rigor, tudo teria que ser tratado por mecânica relativística, mecânica do Einstein. Só que, na realidade, com as velocidades que você trabalha no dia a dia, você pode imaginar a velocidade da luz infinita. E aí você recai exatamente no que você espera da mecânica clássica. Só isso. Agora, a mecânica quântica, para você chegar nesse limite, é bem mais complicado. Você pegar a mecânica quântica e fazer o que é chamado do limite clássico da mecânica quântica, tem muita gente que, inclusive, trabalha nisso. É o ganha-pão de muita gente. Fazer exatamente essa transição e entender em determinados sistemas como é que isso aí acontece. Não é tão simples. Para entender tudo isso só com muita matemática, né? Uma matemática avançada, é o que dizem, né? Veja bem, eu sou músico e fiz 3 anos de física, abandonei a faculdade e fui fazer música. No meu primeiro ano de composição com o maestro Karl Reuter, ele me deu 10 livros de física para ler sobre mecânica quântica e tal. Ah, é? É. Porque toda a composição erudita e de vanguarda era justamente baseado na revolução da física relativista e da mecânica quântica. Sim.
A segunda pergunta é a seguinte: o que é essa onda agora, com mecânica quântica ou física quântica, que estão usando psicologia quântica, tratamento quântico? O que você acha disso aí? Esse uso indevido do termo. Bom, você já respondeu. Uso indevido do termo. É usar seu santo nome em vão. É isso daí. Não que eu esteja dizendo que, olha, a mecânica quântica é o fim do conhecimento. Não, não é isso. Mas também não adianta você tentar usar uma teoria que tem dentro dela efeitos realmente inusitados, coisas estranhas, e dizer que isso daí vai explicar tudo aquilo que as pessoas gostariam de entender, independente aí de você ter religião ou crenças ou qualquer coisa. Tem gente que fala assim, não, olha só, a mecânica quântica já explica, eu já ouvi isso. Fala assim, não, a aura humana, a física quântica já disse. Eu falei, não disse. Então, isso daí é realmente o uso indevido da coisa. Então, não tem nada a ver. É como eu disse, por isso que nas conclusões eu falo, olha, isso aqui não tem nada de anormal. É estranho? Muito. Você entende isso? Não, de jeito nenhum. Ninguém entende. Então, mas a questão é, você descreve, você faz um conjunto de regras para descrever aquilo que você observa. E é isso daí, não tem, você tem que fazer isso. E você conseguiu desenvolver uma teoria matematicamente, que é uma teoria matemática sofisticada, que você consegue, então, descrever tudo isso daí. Até hoje, não teve nenhum furo, e você consegue determinar certas grandezas de partículas, uma precisão enorme. Então, está lá. Isso leva todos esses grandes da mecânica quântica a se tornarem mais religiosos, com uma ligação com o Oriente? Bom, aí isso daí é uma opção pessoal. Eu não sei. Claro que tem gente, tem livros, inclusive, escritos por físicos, que realmente mudaram de visão. E, bom, isso aí é uma questão pessoal. Eu estou passando a minha, claro. Então, tem gente que acha que, não, tudo bem, eu vou... Agora, é aquela história, tem também muitas pessoas que, entre a ciência e um determinado... e religião, a pessoa optou por religião e abriu mão de toda a parte científica que ela tinha, inclusive, desenvolvido. Então, isso daí, agora, aí já é diferente. Jung cita muito Paulo, ele era amigo de Paulo. E tem muita coisa da teoria dele que é ligada à física quântica. Do Jung? Jung. Sim. Mas eu não... Essa parte, aí você já está entrando num lado que eu não conheço, de fato. Mas eu estou falando do nosso dia a dia, do que você vê hoje, inclusive, e se você olhar na internet, vai botar quântico, vai aparecer tudo, menos o que é mais sério de mecânica quântica. É mais ou menos nessa linha. Mais perguntas? O tempo do observador, assim, como a partícula é muito pequena, e a gente está observando o movimento dela pequeno, o tempo do observador é o mesmo tempo da partícula? Assim, bom, não, porque... Bom, o que é o tempo da partícula? É porque assim, se ela está em dois lugares, assim, se a gente... Não. Então, se ela está em... Sim, ok. Estou entendendo, agora eu entendi por que você quer chegar lá. Não, todos esses experimentos, você tem o cuidado de realmente levar em conta todas as possibilidades de, através de uma eventual colisão entre partículas e problemas que envolvem tempo de medida, tamanho de fendas, toda essa parte mais técnica, o pessoal toma o devido cuidado para tirar toda a possível influência de efeitos que não seja realmente... Quer dizer, não dá para explicar dentro, mesmo levando em conta várias possibilidades de erro, de tempo de medida, coisas do tipo, você continua sem conseguir explicar exatamente o que você observa, por exemplo, numa figura de interferência dessa fenda, no caso de partículas. Você não consegue. Então, tem vários exemplos de pessoas que tentam fazer alguma teoria diferente
para tentar explicar esses resultados, e você mostra que eles explicam parcialmente alguns resultados, mas daqui a pouco vão falhar em outros. Quer dizer, então é cobertor de pobre, você puxa em cima e tira embaixo. No exemplo que você deu sobre 1 e 2 e 2 e 1, que lembrou o entrelaçamento quântico, que você falou que o Einstein ficou meio perturbado com isso por causa que a informação viajou mais rápido do que a luz. A minha pergunta é se tem algum físico que trabalhou mais sobre essa parte e se a gente pode falar... Se teve, não tem. Tem gente que continua trabalhando em cima disso. E se a gente pode dizer que o Einstein estava errado quando ele disse que a luz a coisa mais rápida. Tem várias teorias, tem inclusive teorias chamadas de teorias de variáveis ocultas ou variáveis escondidas, que são alguma coisa que vão nessa direção, que tem alguma coisa que a gente não conhece, que realmente pode ser uma variável que seja responsável por esse fato de você determinar um cara aqui, essa não localidade. Mas, novamente, todos os experimentos que foram feitos com isso mostram de novo que a previsão... Porque você tem várias previsões. Tá? Quando você tem uma teoria alternativa, por exemplo, essas variáveis escondidas ou variáveis ocultas, você tem determinadas previsões. E o pessoal, quando faz experimentos para testar isso daí, eles mostram que, de novo, são as previsões da mecânica quântica que são constatadas experimentalmente. Então, de novo, a precisão é enorme e não tem nenhum evento que você diga, falhou aqui. Agora, é evidente que essas coisas... Eu acho que, inclusive, hoje, tem muita gente que concorda com uma coisa. Operacionalmente, a mecânica quântica está ali, é isso aí. Agora, o problema é como que você interpreta isso. Então, tem muita gente trabalhando no lado de interpretação da mecânica quântica. Tem várias linhas de pensamento, mas, quer dizer, não tenta fazer uma coisa operacionalmente diferente, porque até agora, quer dizer, é como eu disse já no finalzinho aqui, você não tem nenhuma coisa, que tudo isso, tudo que você faz em física, no fundo, você tem um guia, que é o teu resultado experimental. Então, a física é uma ciência experimental, não tem jeito, então você vai precisar sempre de fazer, você observa, reproduz, fundamental, é um método científico, tá? Observa, reproduz, modela e prevê. Então, você vai ficar nisso. Então, não tem jeito, você precisa do input experimental. Então, se você não tem alguma coisa que realmente fala, olha aqui, agora falhou aqui, aí você vai falar, bom, agora está na hora de sentar, arregaçar a manga e vamos fazer uma coisa nova. Enquanto não aparecer essa evidência, conjectura, pura conjectura. Tá? A luz não é o limite. Hein? A luz em si, a velocidade da luz não é o limite. Não, mas o problema daqui não é... Aí é o que eu não sei se eu talvez tenha escapado dessa informação. O problema não é um problema de eu mexer com um cara aqui e esse cara sentir que eu mexi lá. Se acontecer isso, de fato, tem que ter uma velocidade finita de propagação. Repara, o que acontece aqui o problema é não local. Esse cara, por exemplo, eu vou dizer que esse cara é azul, esse cara é vermelho. Tá? Ou esse aqui é vermelho, esse aqui é azul. Na hora que eu tenho essa alternativa, ou essa alternativa, quando você filtra uma inteira. Então é um problema que é um troço inteiro. Peguei esse cara aqui, o outro está para lá. Ou peguei esse cara aqui, o outro está para lá. Não tem saída. Não é eu mexer nesse e alguma coisa como a luz... Não, não é isso. É diferente. Você filtra a alternativa inteira. E essa alternativa, ela é não local, porque ela envolve... Esses dois caras estavam aqui juntos. Na hora que eles se separaram, eles conseguiram manter exatamente isso. Esse camarada aqui é azul, esse cara aqui é vermelho. Tá? Então, não é um problema da velocidade de informação. E isso, evidentemente, o Einstein, que foi um dos formadores da teoria, ele não gostava de forma alguma do rumo que a teoria tomou. Mas essa era a opção também dele. Newton dizia que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas numa singularidade, onde vários corpos se tornam um corpo só, por não ter espaço entre os átomos. Aqui nós estamos falando... Não, aqui nós estamos falando... Espera aí.
Eu não estou falando de dois ocuparem o mesmo lugar, eu estou falando de um ocupar dois. Aqui eu estou falando de um que está ocupando aqui ou aqui, quer dizer, no caso, tá certo? Eu não estou entendendo qual é, não sei se foi a pergunta, se foi essa. Tá bom, então vai. É porque, tipo, Newton dizia que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim. Mas numa singularidade, não existe espaço entre os átomos, certo? O quê? Bom, tá, ok. Não, ok, estava esperando uma pergunta de leigo. Vai, tudo bem. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas em uma singularidade, já que não existe espaço entre os corpos, eu posso dizer que eles são o mesmo corpo? Nunca pensei nesse caso. Sinto muito. Uma dúvida aqui, né? Bem, a observação do sistema destrói uma das alternativas e aí você consegue um resultado. Sim. O que conta com observação? Como assim? Porque, por exemplo, é uma interação com outro corpo? É uma interação com outro corpo, exatamente. Então, quando o teu medidor é também um objeto, tá? E então você vem com um objeto que vai interagir com esse. Então, de alguma forma, esse negócio é interessante, a pergunta é interessante pelo seguinte: ela vai exatamente na direção do gato, tá? Então, na hora que você mexe com um pequeno objeto que é vermelho ou azul, na hora que ele entra naquele objeto grande, ele vai interagir com um pedacinho dele. Tá? E esse pedacinho é o que você vai observar do outro lado, é um ponteiro que vai fazer isso. Tá? Então, por isso mesmo, que é uma coisa estranha, se você leva a ideia do gato para fazer uma teoria, porque é aquela história, quando o pessoal começou a desenvolver teoria de observação e de medida, o pessoal falava exatamente isso. Olha, o objeto, o medidor, ele é quântico também. Ele tem átomo, molécula. Então, vamos fazer uma coisa que seja geral, que esse objeto e todo o resto, todo mundo é descrito pela mecânica quântica. E aí você tem que ver exatamente o que significa isso. O que isso daí te leva no final do dia, quando você vai ver um ponteiro apontar para vermelho e apontar para azul. Entende? Claro, é um objeto e tem isso aí. Claro, a experiência do azul-vermelho, ou do sonoro ou não, que eu fiz aqui com essa brincadeirinha, claro que se você vai pensar em termos de um magneto, você tem que criar um magneto que ele vai passar no campo magnético, etc. Enfim, tem toda uma ferramenta para você fazer a medida. Atualmente o ensino médio está cobrando que a gente ensine para os nossos estudantes, pessoal colegial, átomo de Bohr. Tá? Sim. E a gente faz aquelas hipóteses clássicas de resultado centrípeta, força elétrica, sim, e num determinado momento vem lá a quantização do momento angular, que é uma coisa difícil da garotada engolir, a gente, que é professor também. Pergunta, aquilo é uma hipótese para dar certo com a observação ou tem alguma outra? Isso é uma hipótese que eu falei logo no comecinho, que o pessoal, a mecânica clássica, e botava algum ingrediente ali a mais para conseguir fazer a coisa. Então ele imaginava ali naquele caso, numa órbita, ele fazia assim, como é que são as órbitas permitidas? Aí, então ele pegava, ele imaginava, aí era um raciocínio de mecânica ondulatória mesmo. Você pega uma corda vibrante, o violão, né? Então você sabe que você tem os harmônicos. Então você permite determinados harmônicos ali, que é exatamente a ideia que te leva à quantização do momento angular. Mas essa ideia morreu, né? Não teve aperfeiçoamento. Isso é interessante, que ele consegue descrever exatamente a espectroscopia que você via lá, as raias do átomo de hidrogênio, ele conseguiu. Agora, por que dá certo? Por que dá certo? Porque o potencial colombiano é um potencial muito especial. Ele tem umas propriedades realmente interessantíssimas que fazem com que uma teoria tão ingênua desse jeito te dê exatamente o resultado exato. Então tem uma conexão. Tá? Tem. Você pode até explicar, dentro de uma teoria mais geral, quem são as órbitas de Bohr. Professor, a teoria das cordas é mais uma do grupo das teorias alternativas ou ela tem conexão com... Não acho que ela seja a teoria alternativa, não. Teoria de corda é outra coisa. É outro assunto. Tanto que você faz teoria quântica das cordas. Então, exatamente, você vai pensar como você não vai estar pensando mais na mecânica do ponto, né? Você vai agora pensar em termos de cordas. Mas você vai fazer os modos da corda, você vai fazer a mecânica quântica da corda. Pode-se dizer que ela ajuda a fazer interpretações da mecânica quântica?
Quer dizer, eu não trabalho com cordas. Se ela vai chegar a um ponto de mexer exatamente com a base da interpretação, que é toda a fundamentação da mecânica quântica, eu não sei. Mas o que o pessoal faz, em geral, é outra coisa. Você começa a fazer todo um desenvolvimento, agora, mas é baseado em quântica. Só que você não define mais, por exemplo, você vai falar de branas, vai falar de cordas, vai falar de tudo isso aí. Mas, novamente, você está fazendo teoria quântica dentro da mecânica quântica usual e vai para fora. Pelo que eu sei. Professor, de novo, boa noite. Nos livros de divulgação e no material mais para leigos, no caso, que a gente costuma ter acesso, vê-se muito as experiências tratando sobre medições visuais, até como tu nos passou agora na palestra. A minha pergunta é referente aos outros tipos de interações entre partículas. Elas podem ser caracterizadas como medições, por exemplo, uma interação gravitacional entre dois objetos com massa seria medição essa ideia para colapsar uma onda, no caso? Olha, há teorias, inclusive, que usam efeitos gravitacionais, flutuação do campo gravitacional, da curvatura do espaço-tempo, para você explicar, por exemplo, localização de função de onda. Então, eu sei que tem, se não me engano, o Penrose ele faz isso. Tá? Então, tem gente que conjectura que pode ser algum efeito gravitacional que vá fazer uma certa localização. Porque você pega a mecânica quântica para ver que uma partícula vai se espalhar. Quer dizer, você vai ter uma probabilidade de encontrá-la em qualquer lugar. Mas as partículas clássicas estão aqui, ó. Está bem localizado. Então, como é que você localiza o pacote de onda? Né? Como é que você localiza esse cara? Perfeito. Então, não tem uma teoria clara para você explicar. Exatamente essa transição é uma das coisas que vem dentro dessa abordagem de limite clássico da mecânica quântica. Como é que você consegue descrever isso? Exato. Então, tem várias teorias. Desculpa, Paulo. Tem uma teoria, inclusive, de um físico italiano, que é uma teoria completamente alternativa à mecânica quântica. Ela pega, em parte, a mecânica quântica, em parte, uma mecânica estocástica, para tentar entender exatamente a localização do objeto macroscópico. Tá? Então, tem teorias alternativas e tem também a possibilidade de ter algum efeito, uma outra interação que, em geral, você não leva em conta. Que tem, mas eu não sei. Quer dizer, você não quer dizer, novamente, é uma conjectura e não há uma precisão para você realmente, um experimento que você possa dizer, é isso aqui. Então, perfeito. Não, porque isso poderia atacar de outra maneira, por exemplo, a própria matéria escura, que interage de certas formas, mas poderia, ou não, no caso, extrapolando a minha pergunta, um estado sobreposto de matéria. Novamente, é conjectura. É conjectura também. Obrigado. Mais perguntas? Nós estamos muito longe ou muito perto da quântica e a relatividade se unirem e ter uma grande teoria. Bom, aí depende. Tem gente que acha que teoria unificada é uma crença e tem gente que realmente vai atrás disso e acha que tem que ser realmente tudo unificado. Então, novamente, aí já tem questões de interpretação do que é a relatividade geral e o que é a mecânica quântica e como que você pode... A teoria de cordas é uma tentativa de ir nessa direção. Mas que não fecha. Não fechou ainda completamente, que eu saiba. Os filósofos da ciência discutem muito essa questão da evolução, síntese, que a gente estaria no caminho de uma síntese, né? Mas não... Isso aí é complicado, né? Não sei. Não sei, Até onde a gente conhece, quais são os resultados, dentro do que a gente conhece, dos resultados experimentais que a gente tem até hoje, quer dizer, eu acho que não vejo, o que eu não vejo agora, nesse momento, se você, evidentemente, eu não tenho ideia de como era no começo do século XX, mas aquele tipo de revolução que apareceu no final do século XIX, começo do XX, não é bem isso que a gente tem hoje. Eu acho que aquilo lá foi muito mais fundamental e você teve realmente uma mudança na descrição das coisas. Tá? Então, hoje eu acho que você tem
está criando, por teoria de cordas, tem um monte de coisa muito sofisticada, mas, de fato, não sei se você está exatamente numa nova teoria, num novo paradigma. Isso daí, não estou vendo nenhuma revolução no horizonte. Revolução no sentido de que aqui vai para... Como se a gente conseguisse observar agora, por exemplo, fazer um experimento que a mecânica quântica é simples, sem ir para uma coisa muito complexa. Está aqui, falhou aqui agora. E aí? Será que existe, por exemplo, um tamanho? Tem perguntas bem mais... A mecânica quântica eu posso usar para um corpo pequeno, 2, 3? Tem muita gente que fala, não, deve existir um limite para o número de partículas que você vai usar, e a partir daí você não vai mais poder usar. Quer dizer, a mecânica quântica não fala nada disso. Você tem várias maneiras de chegar ao limite clássico sem impor qualquer limite. Tem gente que fala, não, vou pegar equações não lineares a partir de um certo número. E aqui, de fato, você consiga constatar que a partir de um certo número de partículas... Bom, primeiro vai ter que testar 1001 efeitos para dizer, me livrei de todos esses e agora realmente, aí, não tem jeito. Mecânica quântica falhou agora. O que a gente faz? Aí sim. Nenhum. Mas eu estou perguntando isso porque a filosofia da ciência, a história da ciência, o pessoal falava que a primeira grande síntese teria sido com o Ptolomeu, o trabalho da astronomia grega. A revolução com o Copérnico. Próxima síntese com o Newton. Próxima revolução, mecânica quântica e relatividade. Estamos a caminho da próxima síntese, né? Não dá para saber. E quem disse que esses ciclos vão se repetir? Não sei. Aí... O que você acha, se você acha muito bizarro ou não, a questão do multiverso e a física quântica? Já que na teoria, se eu não me engano, falam que quando uma realidade da física quântica não acontece nesse universo, a outra realidade da superposição lá aconteceu no outro. Novamente é teoria de interpretação, tá? E eu particularmente não gosto dessa teoria. Eu não gosto dessa interpretação. Tá? Mas tudo bem, é o que eu disse num determinado momento. Você não vai mexer na parte operacional dela, mas você, evidentemente, tem uma liberdade enorme de criar formas de interpretar o que acontece, ter maneiras de você ter. As interpretações são várias, né? Então, eu ainda fico na convencional ortodoxa de Copenhague. Mais perguntas? Senhor, desculpe, porque eu sou bem leiga no assunto, tá? Eu só tenho uma dúvida. Na hora que você falou de teletransporte, eu queria te perguntar se a impressora 3D usa esse negócio de teletransporte. Então, ela pega uma informação aqui, ela modula com alguma partícula subatômica e transforma num objeto lá. Se eu entendi alguma coisa do teletransporte. O que o pessoal tem feito, os experimentos que eu conheço que estão sendo feitos em teletransporte, feitos com fótons gêmeos. Tá? Então, esse par, no caso daí, seriam fótons com um estado de polarização de um jeito, um estado de polarização do outro. E você pode usar isso como o seu par EPR. Tá? E os experimentos que eu conheço que foram feitos de teleportação foram feitos com fótons gêmeos. É o que eu sei. Tá? Okay, vamos agradecer o Amir novamente. Foi um prazer tê-los aqui.